bom dia a você também que começou essa manhã de sexta-feira na companhia da Canção Nova, vivendo esse momento tão especial com o Sorrindo para a Vida. Hoje, 4 de março, é Dia Mundial da Oração. A data é lembrada por diversas religiões em 170 países. Falando ao vivo aqui da capital paulista, já veja como fica o tempo aqui em São Paulo. Sexta-feira de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 31 graus. Aqui no Canção Nova Notícias, você vai conhecer os novos santos anunciados hoje pelo Papa Francisco. Vamos também te deixar informado das principais notícias desta manhã. E você sabia que católicos de todo o mundo têm se mobilizado em oração pela paz? Japão, Coreia, Filipinas, Myanmar, Índia e China. Direto da sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo, veja como participar de um evento de formação humana sobre sexualidade e família. Vamos para o intervalo, dando uma olhadinha lá no céu de Curitiba. Por lá, muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 27 graus. O Papa Francisco celebrou hoje um consistório para a canonização de 3 beatos. E na Arquidiocese de Belo Horizonte, fiéis celebram o fim da primeira etapa do processo de beatificação de Monsenhor Domingos Evangelista. Quem conta pra gente é a Jéssica Marçal. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Delita, e a todos. A Igreja receberá 3 novos santos. No consistório realizado hoje no Vaticano, o Papa anunciou a canonização do beato Titus Brandsma, sacerdote da Ordem Carmelita, da beata Maria Rivière, fundadora da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, e da beata Maria de Jesus, fundadora da Congregação das Irmãs Capuchinhas da Imaculada Conceição de Lourdes. O Papa decretou que os beatos sejam inscritos no Livro dos Santos no dia 15 de maio de 2022. E aqui no Brasil, expectativa também, porque terminou a fase diocesana do processo de beatificação do Monsenhor Domingos Evangelista, mineiro de Caeté. Amanhã, em ato público solene, todo o processo será entregue pela Arquidiocese de Belo Horizonte ao Vaticano e depois começará a fase romana. Monsenhor Domingos se destacou por proporcionar a educação de crianças nascidas após a lei do ventre livre. Com uma vida dedicada a espalhar o bem e aliviar os sofrimentos, fundou a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Essa celebração, gente, de amanhã é duplamente comemorativa. Também será em ação de graças pela recente concessão do título de venerável à Irmã Benigna, religiosa também de Minas Gerais. Fiéis mineiros em festa, na expectativa desses 2 conterrâneos chegarem à honra dos altares. As informações sobre a celebração você confere no nosso site noticias.cançãonova.com. Ótimo fim de semana a todos, volto com vocês. Obrigada, Jéssica. E hoje é lembrado o Dia Mundial de Oração. A data foi criada há mais de 130 anos por um grupo de mulheres cristãs e é comemorada em 170 países de diversas religiões pelo mundo. Nós vamos agora conversar com o padre Beto Biadini, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima aqui em São Paulo. Bom dia, Padre Beto, bem-vindo ao Canção Nova Notícias. E a gente gostaria de perguntar para o senhor já qual a importância de lembrarmos deste Dia Mundial de Oração diante dos conflitos, que o nosso mundo enfrenta hoje. Bom dia, é uma alegria poder participar com vocês. Eu acho que esse momento é o momento da gente gerar profundamente uma unidade, entre todas as religiões e, acima de tudo, entre todos os povos, para que realmente o coração desses líderes mundiais seja tocado pela força do Espírito Santo. Nós precisamos realmente, nesse momento, pedirmos a graça de Deus para que sejamos um só coração diante desse conflito tão complicado que está acontecendo. Como pode viver bem esse dia? Não, eu acho que, como nós católicos, de modo particular, eu acho que nesse dia, aproveitando esse momento quaresmal, nós poderíamos estar nos voltando um pouquinho mais para aquilo que propõe a própria quaresma, a esmola, o jejum e a caridade, e de uma certa forma, e a oração, e tudo isso lembrando que a oração ela só tem um sentido verdadeiro se ela estiver relacionada à caridade, Às vezes corremos o risco de fazermos as nossas orações
mas não nos sentimos vinculados com tudo isso que está acontecendo no mundo. E daí vem o papel importante de vivermos essa sexta-feira quaresmal como um momento de oração, de jejum, até para que essa realidade seja transformada, né? Então, que essas orações de hoje, né, que são levadas por todas as pessoas, lembrando que é a primeira sexta-feira do mês, né, que todas essas orações sejam levadas para que seja atenuado esse problema tão forte que está acontecendo no mundo. Certo, muito obrigada, padre. Um bom dia para o senhor. Obrigada. E na Ásia, os países têm se unido em oração pela paz no mundo. Igrejas do Japão, Filipinas, Índia, Coreia do Sul, Mianmar e Hong Kong realizaram iniciativas pelo fim da guerra. De Macau, José Miguel Encarnação conta pra gente. As 9 paróquias que constituem a Diocese de Macau celebraram o primeiro dia da Quaresma, ou seja, a quarta-feira de cinzas, com a celebração de diversas missas, mas não só. Por exemplo, na Sé Catedral de Macau, a principal igreja aqui do território, para além de 3 missas, uma em chinês ao princípio do dia, outra em português ao final da tarde e outra em chinês ao início da noite, para além dessas 3 missas, houve via sacra, houve também antes adoração ao Santíssimo e também nas homilias foi feita referência à guerra na Ucrânia, uma vez que o Papa Francisco pediu a todos os fiéis do mundo que orassem pela paz na Ucrânia. Os fiéis de Macau responderam positivamente a este chamamento do Papa Francisco, tendo-se deslocado em grande massa às igrejas de Macau, onde participaram não só nas missas, como nas vias sacras, como na adoração ao Santíssimo, sendo que essa adoração foi muitas vezes aproveitada para a tal oração pedida pelo Papa Francisco pela paz na Ucrânia. Agora, até à Páscoa, as 9 paróquias de Macau irão cumprir todos os marcos, todas as datas importantes do calendário litúrgico até à Páscoa e assim rezarem também pela paz em todo o mundo. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Muito obrigada, José Miguel. E estamos iniciando a Quaresma, que é esse tempo de fazer uma revisão de vida e buscar crescimento pessoal. Nossa produção conversou com o professor Carlos Alberto de Franco. Ele dá dicas de como é possível crescer na capacidade de escuta do próximo. Por que nós não aproveitamos a Quaresma precisamente adotando como leitmotiv, como grande linha da nossa Quaresma, crescer na capacidade de escuta, ter uma atitude de mais respeito, de mais abertura para os demais, talvez ser um pouco mais moderado no uso das redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais hoje elas representam para algumas pessoas uma dependência, uma patologia quase semelhante à que nós falamos no início da nossa conversa, das drogas. Tem pessoas que não conseguem ficar menos de 1 minuto sem olhar a rede social. E isso é uma fonte de dispersão, uma fonte de perda de diálogo, as famílias não conversam mais. É impressionante, outro dia eu estava num restaurante, do meu lado estava um casal que claramente você percebia que combinaram para almoçar no restaurante. Eu só ouvi a voz do casal em 2 momentos. Primeiro, quando pediram o prato, e segundo, quando pediram a conta. Nenhum dos dois trocou nenhuma palavra durante o almoço inteiro. Ele com o celular e ela com o celular. É um horror. Quer dizer, nós estamos matando a afetividade, estamos matando o amor humano, estamos transformando-nos em robôs, perdendo a nossa capacidade de sermos o que somos, seres humanos, com capacidade de amar, com capacidade de querer bem, com capacidade de fazer amizades, etc. Eu acho que pode ser uma linha boa para a nossa Quaresma. Eu, pelo menos, vou anotar para mim como propósito dar mais uma crescidinha nesse campo. Muito obrigada, muito importante essa dica. Agora a gente vai para o intervalo e a seguir vamos ver a questão da Rússia, que tomou a maior usina nuclear da Europa, localizada na Ucrânia. Agora a gente sai com imagens lá de Campo Grande, sexta-feira de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 31 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora com notícias internacionais. Rússia toma a maior usina nuclear da Europa, que está localizada na Ucrânia. Esta é a manchete principal dos jornais estrangeiros de hoje. O The New York Times destaca: a Rússia ganha terreno no sul da Ucrânia. Depois de capturar a cidade de Kherson, as forças russas avançam para o oeste e continuam a cercar a cidade portuária de Mariupol, no leste, embora num ritmo mais lento. Rússia assume o controle de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa. Esse é o destaque do El País. A Ucrânia garante que não há vítimas no incêndio causado pelo ataque russo às instalações da usina e que os bombeiros apagaram o fogo. Zelensky acusa o Kremlin de terrorismo nuclear. O presidente da Ucrânia acusou Putin de gerar terror nuclear. Esse é o destaque do argentino Clarín. Volodymyr Zelensky também atacou o presidente russo por querer repetir a catástrofe de Chernobyl. E o Le Monde afirma: na Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa caiu nas mãos da Rússia. A usina de Zaporizhia foi atingida durante a noite por ataques russos. Autoridades garantem que os níveis de radioatividade se mantêm inalterados. Aqui no Brasil, o governo federal assina hoje o maior contrato de concessão rodoviária da história. Vamos saber mais detalhes com o Francisco Coelho, lá direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para as 10h30 da manhã, daqui a pouco. O presidente Jair Bolsonaro deve oficializar a concessão das rodovias Presidente Dutra, em São Paulo, e Rio Santos, no Rio de Janeiro. O leilão foi considerado o maior do setor rodoviário da história do Brasil. Mais de 600 quilômetros de rodovias devem ser duplicados, beneficiando mais de 30 cidades. De acordo com a concessionária que vai administrar as duas rodovias, mais de 200 mil empregos devem ser gerados durante o período de obras. E ontem, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, foi lançada a caderneta do SUS para pessoas com doenças raras. A cerimônia também homenageou o Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras, que é lembrado no dia 28 de fevereiro. A caderneta do raro, como foi batizada, vai trazer orientações sobre o atendimento especializado no SUS. As dicas também de como identificar como a pessoa está com a doença rara e também sobre o tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de brasileiros têm essa condição no país. Eu volto com vocês aí, uma boa sexta-feira. Obrigada, Francisco. Uma boa sexta-feira para você também. A seguir, fim de semana de aprofundamento para as famílias na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Veja como está o céu de Brasília, na capital federal, dia de sol com aumento de nuvens agora pela manhã. Pode chover à tarde e também à noite, a partir da tarde. A máxima chega aos 28 graus. Estamos de volta e agora vamos lá para Belo Horizonte, que a partir de hoje não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes abertos. Quem vai dar essa informação para a gente é a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. É isso mesmo. O decreto com a nova orientação da Prefeitura foi publicado hoje no Diário Oficial do município e o uso de máscara em locais totalmente abertos, como nessa praça onde nós estamos gravando, não é mais obrigatório. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada após a autorização do Comitê Epidemiológico de Combate à Covid-19. E entre os critérios utilizados para a liberação do uso de máscara em locais abertos estão a redução do índice de transmissão da doença, que hoje está abaixo de 1, a redução dos casos que exigem internações hospitalares, as evidências científicas que provam que em locais abertos a probabilidade de transmissão é menor e também o aumento da população imunizada, que hoje na capital está em 83%. Mas vale reforçar que nas demais circunstâncias, o uso de máscara ele continua obrigatório em locais fechados, como por exemplo no transporte coletivo, nos estabelecimentos comerciais e nas instituições de ensino.
Mas só da gente já ter essa notícia, né, Adelita, saber que os casos estão diminuindo, que aos poucos, né, as coisas vão voltando ao normal, a gente já fica mais tranquilizado. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. É verdade, Gabriele. Obrigada, viu? Um bom final de semana para você. Aqui em São Paulo deve ter sol e tempo seco nos próximos dias do mês de março. Vamos acompanhar na previsão do tempo. De acordo com o balanço do Instituto Nacional de Meteorologia, fevereiro bateu recorde histórico de tempo seco e sem chuvas volumosas. Foi registrado uma quantidade de 69 milímetros de chuva em fevereiro, 72% abaixo da média histórica, que é de 246,2 milímetros. Mas a chuva não ficou abaixo da média apenas no estado de São Paulo. De 27 capitais, pelo menos 16 registraram acumulados de chuva abaixo ou próximo da média. Hoje podemos esperar no Sudeste muito sol, tempo quente e abafado nos 4 estados. E por conta das altas temperaturas, as pancadas de chuva podem acontecer no decorrer do dia. O calor deixa as máximas em 35 graus no Rio de Janeiro, 31 em São Paulo, 32 em Belo Horizonte e 34 graus em Vitória. Não é só o Sudeste que terá tempo seco e muito sol. No Sul e no Centro-Oeste, o sol vai predominar e deixar as temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No Norte e Nordeste teremos áreas de sol, porém a instabilidade ganha proporção nessas regiões e deixa o dia com períodos de chuva em vários estados, permanecendo mais forte sobre o centro e leste do Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará. O fim de semana será de aprofundamento para as famílias lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A partir de hoje até domingo acontece o 2º seminário Sexualidade e Família. O Felipe Melo está ao vivo lá em Cachoeira Paulista e explica para a gente como podemos participar, não é, Felipe? Bom dia! Olá, tudo bem, Adelita? Muito bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, o tema deste seminário, a intimidade na vida conjugal, nas relações fraternas e na amizade. E o subtema também chama bastante atenção. Não te conheço o suficiente. O Padre Rafael Solano, que é consultor da CNBB para o setor de vida e família, está com a gente, vai participar e é um dos principais palestrantes deste aprofundamento. Padre, muito bom dia, obrigado por nos atender, falando ao vivo agora para todo o Brasil. Pergunto ao senhor a importância de mais um ano, um aprofundamento, é o 10º aprofundamento, o 2º com o tema Sexualidade e Família. Bom dia, Felipe, bom dia a toda a família Canção Nova. Estamos dando um passo belíssimo. Em primeiro lugar, porque já estamos progredindo em volta do tema que tem sido a dimensão do isolamento afetivo e da repercussão que tristemente trouxe a pandemia sobre todos nós. E também porque, como você bem acaba de dizer, na vida conjugal, na vida fraterna e nas nossas relações de amizade, todos nós temos um nível de intimidade. E muitas dessas relações, infelizmente, vão perdendo o valor e a riqueza de sermos íntimos. Uma intimidade que nos aproxima, uma intimidade que nos faz também capazes de compreender o universo do outro e, sobretudo, a cultura do encontro. Então participaremos presbíteros, casais, psicólogos, psiquiatras, teólogos, gente que está envolvida no assunto para poder iluminar um pouco também esta situação que vivemos. A gente agradece ao Padre Rafael Solano, que veio especialmente ao seminário, ele é da Arquidiocese de Londrina, lá no Paraná, e será então um dos principais palestrantes. Muitos outros passarão aqui pela comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista ao longo deste final de semana. O seminário, como a Adelita disse, começa hoje à noite e vai até o próximo domingo. Volto com vocês aos estúdios, um bom fim de semana a todos. Até mais! Muito obrigada, Felipe, e também obrigada a você por essas informações, né? A gente termina por aqui e vamos ficar com essas belas imagens lá de Cachoeira Paulista. Um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe.